Olá, galerinha do sexto ano. Estamos aqui em mais um encontro geográfico, onde nós teremos outro tipo de viagem geográfica, outro tipo de expedição, outro tipo de aprofundamento nos assuntos geográficos. Hoje nós vamos viajar para o interior da Terra. Isso mesmo, nós não vamos falar mais do universo, dos planetas, dos cometas, nós já vamos falar mais da Via Láctea, dos movimentos que a Terra executa, que a Lua executa, o eclipse solar, mas vamos falar sobre a Terra por dentro e por fora. Nessa aula nós vamos estudar a respeito do que compõe o interior da Terra, quais são as camadas que existem no interior do nosso planeta, se é quente, se é fria, o núcleo, o manto, a crosta, a litosfera, a biosfera. Tudo isso nós vamos estudar neste capítulo. Pega o livro de geografia, o caderno, faz aquelas anotações importantes, pesquisa aí logo depois que terminar as aulas as palavras que você desconhece para aumentar ainda mais o seu vocabulário geográfico, certo? Então vamos lá para a nossa aventura geográfica para o interior da Terra. Bora lá? Então abra o livro de vocês no capítulo 5, certo? Na página 112, para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Cenário 1, né, vai falar sobre a Terra e um pouco da história e da geologia do nosso planeta. Então eu quero começar a aula perguntando aí para vocês como é que as sociedades antigas contribuíram para explicar a origem da Terra. O que foi que os povos antigos, né, fizeram, os estudiosos da época, os pesquisadores da época, fizeram para contribuir, né, a respeito de como a Terra surgiu. Através da mitologia, né, da mitologia grega, por exemplo, foram descobertas aí muitas coisas a respeito da origem da Terra. A mitologia, os mitos contam muito a respeito da nossa história, dos nossos antepassados, né? Por mais que as descobertas antigas tenham sido aí de forma antiga, né, de forma arcaica, né, sem a presença da tecnologia, mas ainda tem muito a nos ensinar, certo? Então, partindo um pouco, né, da teoria aí, da nossa existência, da nossa origem, né, do planeta Terra, do homem, dos animais, da vegetação, a teoria criacionista, né, que está escrita na Bíblia, no livro de Gênesis, o início, o princípio de toda a criação, que foi enfatizada aí, né, na teoria que foi feita por um Deus, né, por Deus, onde Deus é o criador de todas as coisas, criou todo o planeta, todo o sistema, né, solar, todo o universo em 7 dias, certo? Então no primeiro dia ele criou a luz, né? Consequentemente aí, no passar dos dias ele foi criando os mares, a plataforma continental, os animais e por fim ele cria Adão aí, como mostra essa imagem que está na tela de vocês, certo? Então lá no livro de Gênesis conta a história de toda a origem da Terra, todas as dúvidas possíveis que a gente possa ter, né? O livro de Gênesis vai sanar todas essas nossas dúvidas, tá? Porque lá está escrito tudo o que Deus criou e como Ele criou, apenas pelo poder da palavra. Mas chega a ciência, com o uso da tecnologia, certo? Com o uso aí das descobertas, das pesquisas, né, dos estudiosos, e traz muitas informações a respeito da origem do nosso planeta. Então, as ciências e as descobertas antigas traz muitos questionamentos, muitas teorias. Por mais que as coisas antigas, né, descobertas, ela fala muito ainda do que a tecnologia e a ciência descobriu hoje. Né? Não significa dizer que as descobertas antigas são arcaicas, são atrasadas, são falsas, mas elas contam muito aí do que a ciência encontrou hoje, certo?
Então, dando aí continuidade ao nosso assunto, né, vamos falar sobre como foi que se formou a crosta do nosso planeta. No nosso planeta, para contar a história dele, é utilizado o tempo da natureza, né? O tempo geológico, onde esse tempo geológico ele é completamente diferente, né, das datas, da contação, né, da nossa própria história, do tempo histórico. Então, o tempo geológico ele é utilizado apenas para contar os períodos, as eras, as épocas, né, que a Terra passou até chegar no planeta em que nós estamos inseridos aí, todo formado, todo acessível à vida, com características geográficas que ajudam aí a manutenção da vida. Então, o tempo da natureza, ou conhecido como tempo geológico, é dividido em eras, períodos e épocas, para explicar aí passo a passo do que aconteceu na criação do nosso planeta. Então vem outro tempo, que é o tempo histórico, que é diferente do tempo geológico. O tempo histórico conta aí o nosso dia a dia, né? E é contado pelos dias, meses, anos, décadas, né? Então é o que nós usamos aí o nosso calendário normalmente, tá certo? Então a Terra, ela foi adquirindo aí sua forma, né? Antigamente aí ela era apenas um material incandescente de textura pastosa, né? Que nós chamamos aí de magma, né? Ela era realmente esse magma aí, e esse magma começou a se consolidar, certo? O magma começou a criar forma, certo? E isso trouxe aí esse condensamento de minerais, só um dos primeiros minerais, as primeiras rochas magmáticas, né? Com esfriamento também, logo depois, né, do magma, forma essas rochas magmáticas. Então cria-se aí a formação da nossa crosta terrestre, onde o magma se consolidou, formando os primeiros minerais, as primeiras rochas, adquirindo aí a sua forma. Então nasce aí o que nós chamamos, né, logo onde essa seta está mostrando, a crosta ou litosfera, a camada aí de rochas do nosso planeta, certo? Então, por conta da liberação do carbono, do nitrogênio, né, e vapor de água, houve um esfriamento do magma, né, e do vulcanismo, né, essa ação aí do vulcão, né, resultou na formação de diferentes gases que estão, né, protegendo aí o nosso planeta, certo? E esses gases, né, com a força gravitacional da Terra, segura, né, na sua formação, né, em toda a sua volta, esses gases protegendo todos os seres vivos, a Terra, né, de tudo que vem atacar o nosso planeta aí do universo. Então, esses gases que compõem a atmosfera, né, que é a camada de vapor, né, constituída apenas de gases, né, do grego aí que significa esfera de vapor. Então, com o processo aí de formação da Terra, nasce lá a primeira camada nossa, certo? Que é a camada da crosta terrestre, a litosfera, né, onde o magma ele foi se consolidando aí, formando os primeiros minerais e as primeiras rochas. Com o passar aí do tempo, né, a liberação de dióxido de carbono, de nitrogênio, vapor de água, em virtude do esfriamento do magma, do vulcanismo, né, resultou a formação desses gases, diferentes gases que formou a atmosfera, que é a esfera de vapor. Na sequência, essa atmosfera rica em oxigênio formou aí, né, a condensação do vapor de água, ok? Fazendo com que juntasse, né, águas nas diferentes áreas do nosso planeta. Então, por conta disso, nasce aí a hidrosfera, né? Com esse resfriamento contínuo do planeta, aumentou a quantidade de vapor na atmosfera, né, e provocou chuvas torrenciais, né, chuvas fortes sobre o nosso planeta. E essas chuvas, ela começou, né, a se adequar nas partes mais baixas do relevo, como é o caso de planícies, formando os rios, né, as lagoas, os mares, os oceanos. É importante frisar que ao cair nessas águas
até essa precipitação, muitas delas evaporaram, né, antes de chegar no solo ou até encostando lá nas rochas, né, que já começava a ter o processo de evaporação. Então, por conta que as rochas ainda estavam muito quentes, né, porque a temperatura da Terra ainda estava quente e eles começaram a se resfriar, certo? Mas aí começou o processo de evaporação, aí sobe lá para a atmosfera em forma de vapor de água, se condensa lá nas nuvens, certo? E logo depois, quando as nuvens estão sobrecarregadas de gotículas de água, né, aí acontece as chuvas, as precipitações. É o que nós conhecemos aí pelo ciclo hidrológico, o ciclo da água, que eu vou mostrar para vocês o vídeo explicativo para vocês fixarem melhor a ideia do ciclo da água, onde ela cai, né, onde evapora, né, dos oceanos, dos rios, dos mares, né, dos lagos. Então evapora, vai para a atmosfera e ele se condensa lá na atmosfera, nas nuvens, e logo cai como precipitação, ok? Além também das transpirações do ser humano, das árvores, né, das vegetações, ok? Então preste atenção nesse vídeo para melhor fixar a respeito desse ciclo da água, ok? Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera, atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos. Pronto, então vocês viram aí, né, no vídeo, que acontece o processo aí que eu estou mostrando para vocês na imagem, certo? A evaporação, a transpiração, né, evapotranspiração das árvores, da vegetação, vai para a atmosfera, né, em forma de vapor, né, as gotículas de água se acomodam aí nas nuvens. Quando as nuvens estão sobrecarregadas, elas pesam, as gotículas de água pesam e caem em forma de precipitação, certo? Ela permanece nesse mesmos, ok? Alguns estudiosos acreditam que a água não vai acabar no mundo, né? Mas o que pode acabar é a qualidade da água, e isso é verdade, ok? É porque permanece esse ciclo, né? Condensa, evapora, né? Tem uma evapotranspiração, se condensa, chove, né? Permanece aí o ciclo, tá bom? Também tem o ciclo das rochas que vamos ver no próximo encontro, tá bom? Então vamos lá. Falamos aí da camada que começou a surgir com o esfriamento do magma, né? A litosfera, as rochas, os primeiros minerais, depois a camada aí, né, da biosfera, né? Desculpa, da hidrosfera, né, da hidrografia da água surgindo no nosso planeta. E agora vai surgir o que nós chamamos de biosfera, né? A esfera da vida. Vem do grego bio, né? Vida, e esfera, esfera, né? Juntando aí esfera da vida.
há bilhões de anos atrás, aí cerca de 3,8 bilhões de anos, né, os seres vivos eram bem simples, minúsculos, ok? Mas com o passar do tempo, os anos avançando aí, foram evoluindo, se multiplicando nas águas, nas plataformas continentais, nas terras imersas, como peixes, depois anfíbios, insetos, répteis, aves, mamíferos, né, passaram a povoar o planeta Terra, os oceanos aí dando origem à nossa camada da vida, a nossa biosfera, como mostrar aí aqui a imagem que eu estou circulando para vocês com o mouse, certo? Então aqui, né, nessa parte aí, nós temos o surgimento da vida na atmosfera, né, na nossa litosfera, ok? Então começa a surgir os seres vivos, os anfíbios, os répteis, né, os animais, os mamíferos, né, começaram a povoar todo o planeta. Então, professor, diante do crescimento aí, né, do surgimento do homem, das espécies, aí da evolução do homem, nós somos os mais importantes, né? Nós somos a maior evolução, né, da espécie, ok? Então, os mamíferos, né, os primatas, os nossos antepassados, aí, os nossos ancestrais, entre 3 e 7 milhões ele começou a evolução, ok? No início, os primeiros hominídeos, né, que é da família aí, dos macacos gigantes, né, dessa espécie, né, que começou aí de acordo com o evolucionismo, começou a se evoluindo de acordo com as necessidades que estavam surgindo naquela época pelo animal, né? Então eles começaram a se moldar à realidade, começaram a se evoluir, ok? Então os australopithecus significa macaco do sul. Ele recebe essa denominação porque foi no sul do continente africano que seus fósseis foram encontrados. É considerado um dos mais antigos ancestrais, tendo aparecido por volta de 3,5 milhões de anos. Então a pergunta aí é que como foi, né, que tudo isso aconteceu, foi evoluindo, né? Então, com o passar do tempo, foram evoluindo em virtude das necessidades do acaso e dos ambientes que ali estavam vivendo, até surgiu o Homo sapiens sapiens, né? Que a evolução diz que nós somos, né, esse Homo sapiens sapiens. Mas, professor, o que nos é atribuído, que nos torna os mais importantes desse processo, né, que nos torna diferente, né, dos nossos ancestrais, né, dos nossos antepassados, é que nós somos seres pensantes, né, seres que têm racionalidade, a capacidade de transformar a natureza, certo? Para suprir com as nossas necessidades, certo? Então nós somos os mais importantes nesse sentido, né? Porque pensamos, nós somos seres racionais, nós conseguimos modificar a natureza. Olha onde nós chegamos, olha a tecnologia que nós temos. Olha aí, por motivo da pandemia do Covid-19, nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos tão próximos, né, pela tecnologia, conseguimos nos comunicar com as pessoas mais distantes, conseguimos se comunicar com pessoas que moram no Japão, família que mora nos Estados Unidos, família que mora na Europa, né, online, e conseguimos ver a pessoa, conversar com a pessoa, né? Então nós modificamos a natureza para suprir com as nossas necessidades. Então tudo isso é grandioso, né, para essa evolução, tá certo? Então, vamos falar agora sobre o cenário 2, né, que vai falar sobre um mutante chamado Terra, na página 116 aí, certo? Então, ao longo desses anos aí, da criação da Terra, do surgimento da Terra, né, 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta sofreu várias modificações, esfriamentos, né, mudanças climáticas, né, o superaquecimento da atmosfera, né, se esfriando, se resfriando, aquecendo, né, sempre com essas modificações aí, durante o tempo e por vários fatores, ok? E dentro dessas modificações que a nossa Terra, né, sofreu, nascem os eventos geológicos. Que tipo de eventos geológicos são esses, professor? É o caso de terremotos, rachaduras,
que faz com que, né, surge aí os vulcões, o levantamento de porções da litosfera, gerando os continentes, e dentro destes continentes as montanhas, né? Então, por conta dessa movimentação, né, das mudanças climáticas, das mudanças geológicas do nosso planeta, houve o surgimento, né, de terremoto, de rachadura, dos vulcões, da plataforma continental, das montanhas. Eu coloquei aqui para vocês, né, a respeito aqui do Círculo de Fogo, é a área onde tem mais, né, vulcões ativos, né, nas Filipinas, né, tem muitos vulcões ativos ainda, né, que até esse ano já entraram em erupção, tá bom? Então, o Círculo de Fogo é a área geográfica com mais índice de vulcões ativos do planeta, tá? Prosseguindo aí. Então, a presença, né, da ciência, né, dos pesquisadores é muito importante, porque se não fossem, né, a luta deles, né, para pesquisar, né, para ir a fundo, né, a questão da origem da Terra, de como surgiu a água, de como surgiu a litosfera, de como surgiu a biosfera, de como surgiu os primeiros animais, né, há quantos milhões de anos atrás, né, quanto tempo durou os dinossauros na nossa crosta, na nossa litosfera, né? Então tudo isso foi importante, né, para que estudasse, né, e reconstruísse a nossa história para entender o presente, né, em que vivemos, tá bom? Então, uma das maneiras que foram encontradas para estudar os nossos antepassados foram os estudos através dos fósseis, né? Os fósseis são conservados em sedimentos minerais que logo vão se transformando aí, né, da matéria orgânica a um composto mineral, sem perder as características físicas, né, sem perder o seu formato. Coloquei aqui para vocês o formato dessa libélula, né, que é a marca, né, o símbolo do Museu de Paleontologia lá de Santana do Cariri. Eu já fiz várias aulas de campo com os alunos. Infelizmente esse ano está comprometido por conta da pandemia, mas se Deus quiser tudo vai ficar bem, né? E logo logo estaremos realizando nossa aula de campo. E através desses fósseis, né, os paleontólogos, né, a paleontologia, né, é a ciência que estuda, né, os elementos, né, a origem e a evolução da vida na Terra, né, investigando aí os fósseis, investigando os vestígios que os nossos antepassados deixaram nas cavernas, nos desenhos das rochas, né, escavando ali, procurando os fósseis. Então, professor, como é que se forma aí, né, como é que datamos, né, o processo de datação desses materiais encontrados, né, pelos paleontólogos? Bem, é feito aí, né, pela quantidade de carbono 14, né, dentro desses materiais, certo? Lá na página 117 do livro de vocês, né, esse material ele é radioativo, né, consiste aí na perda de partículas de átomos desses elementos químicos. Todos nós temos um pouco de carbono 14, né, recebidos aí, né, pelos raios cósmicos do universo, certo? Que vem até a Terra, né, que vai para as plantas, nós comemos aí as plantas, e a questão dos animais, né, que comem aí essa parte de vegetação, né, e tem a presença, né, desse carbono 14. Então é um elemento aí radioativo. Com a ajuda da química, sabe-se quanto tempo cada um desses elementos leva para se desintegrar. Assim, mede-se em que estágio de desintegração, perda das partículas, os fósseis se encontram, o que permite estimar sua idade. É a partir desses dados que se pode identificar quantos milhões ou bilhões de anos se formou o mineral, além de qualquer idade do fóssil. O carbono 14 pode datar com precisão matéria orgânica de até 60 mil anos, ok? Então, no encontro online da geografia da nossa aula, eu vou explicar para vocês, né, sobre mais
o carbono 14. Bem, professor, nós precisamos organizar tudo isso que aconteceu, né? Nós precisamos organizar todo esse processo de construção do nosso planeta Terra, certo? Então é como se tivesse uma pessoa idosa, né, que viveu muito tempo, que vivenciou muitas histórias, né, vivenciou aí muitas coisas boas, dificuldades, marcantes, né, histórias, né. Então é como se a gente precisasse organizar a vida, né, de uma pessoa idosa que viveu 90 anos, 100 anos, né, e precisar dividir o que aconteceu em cada etapa dessa pessoa idosa. 20 anos ele fez isso, isso e isso, né, 30 anos ele viveu isso, isso e isso. É assim como a formação da Terra, né. Os estudiosos aí perceberam a necessidade de criar uma escala, de criar um tempo cronológico, aí, geológico, né, para a gente dividir o que aconteceu em cada época, certo? Em cada tempo aí descrito na escala geológica. Então foi criada a escala geológica. O que é uma escala geológica, professor? Entende-se aí por tempo geológico, tempo decorrido desde o final da fase formativa da Terra até os nossos dias, até a nossa presença aí, né? Hoje nossa atualidade, ok? Então tem a escala geológica que eu estou mostrando para vocês. Vem aqui desde o início da Terra, Mesozoica, que é sem vida, ok? Há 4,6 bilhões de anos atrás, onde não existia Terra formada de acordo com a evolução, era apenas átomos aí, né, partículas, pequenas partículas que foram se desintegrando, foi criando aí novas partículas, né, até formar o nosso universo. A nossa galáxia, o nosso sistema solar, a nossa Terra. Ele dividido nessa escala geológica de tempo aí em eras, que é pré-cambriana aí, ó, a vida primitiva, a paleozoica, vida antiga, né, a mesozoica, né, vida média, e a cenozoica, ok? Então, dentro dessas eras, é divididos os períodos. O período arqueozoico, a vida arcaica, o proterozoico, a vida elementar, né, o cambriano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero, o permiano, o triássico, jurássico, cretáceo, certo? Terciário, ok? Então, logo depois, vem as épocas, ok? Que aí é o Paleoceno, o Eoceno, o Mioceno, Piloceno, o Holoceno, Pleistoceno. Vem um tempo decorrido aí desde a origem da Terra, né, 4,6 bilhões de anos atrás, né, ao pré-cambriano, aí cerca de 3,9 bilhões de anos, né, a paleozoica aí com o cambriano 600 milhões de anos atrás, né. Aí nós vemos aqui no quaternário, na época Holoceno, 11 mil anos atrás. Então, professor, o que era que tinha, né, no início aí da era azoica, né, sem vida, não tinha vida nenhuma no início da formação da Terra, certo? Há 3 bilhões de anos começaram a surgir aí os primeiros seres vegetacionais no oceano, na Terra, os primeiros animais, né, os primeiros peixes aí na paleozoica, né, as algas marinhas, né? Logo depois vem aí as aves na era mesozoica, né? Os dinossauros no período Cretáceo, Jurássico e Triássico, na era mesozoica, na vida média, né? E logo depois o Cenozoica, né? Com a presença de todos os animais, os répteis, né? As aves, os animais de grande porte, os pinheiros, né? As geospermas, e por fim aí os seres humanos na era quaternária, as plantas complexas, né, até chegar aí onde nós temos tudo que está, né, no nosso dia a dia. Então a escala geológica do tempo é utilizada aí para contar passo a passo em cada período, em cada era, em cada época o que aconteceu, o que surgiu, o que evoluiu, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui esse vídeo
Se o vídeo começar a travar, eu vou passar os slides e eu mando para vocês o link para vocês assistirem, tá bom? Vamos lá. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. Pronto, ali mostra um pouco, né, do tempo geológico, do tempo histórico, né, das eras, das épocas aí do tempo da formação do nosso planeta, certo? Então vamos agora detalhar um pouco sobre a nossa camada de rocha, né, a camada litosférica do planeta. Então a litosfera é a parte mais externa da Terra, né, é uma camada rochosa, né, de espessura nas regiões montanhosas e nas grandes profundidades marinhas. Ela é formada tanto pela crosta terrestre como pela plataforma oceânica, certo? E pela parte externa do manto superior. Essa parte aqui, ó, nós temos nessa imagem aqui, tem o manto inferior, certo? E o manto superior, que está na nossa crosta, tá bom? Aqui é um esquema, né, sobre a estrutura da Terra. Nós temos o núcleo interno, o externo, a zona de transição, o manto inferior, o manto superior, a crosta, a dorsal oceânica, a zona de subducção, que eu vou explicar para vocês, bem como aí a zona de transição, tá bom? Então a camada litosférica é a camada rochosa, é onde nós estamos aí inseridos, é onde nós estamos pisando, ok? Então imagina aí se a gente conseguisse adentrar, né, no interior da Terra. Existem N fatores que dificultam isso, a entrada de pesquisadores, de cientistas, né, no interior da Terra. Uma delas é a dificuldade de acesso por conta, né, da presença de gigantes rochas, né, rochas aí difíceis de serem quebradas, né, para ter o acesso ali ao interior da Terra, né, pela temperatura. Quanto mais eu vou entrando aí no interior da Terra, maior será a temperatura. A temperatura da Terra é em média de 4.000 graus Celsius, certo? E no núcleo interno, mais de 6.000 graus Celsius. Então é muito quente. Professor, como é que a gente sabe que o planeta Terra no interior é quente? Exclusivamente pela erupção vulcânica, né? A fissura, né, que é utilizada aí como canal de expelir a lava do vulcão, né, vem do interior da Terra. Então vem lavas, né, que logo chega aqui na superfície e condensa por ter uma temperatura baixíssima em comparação ao interior da Terra.
certo? Então, do interior vem lavas aí, né, com temperaturas altíssimas, né, e que é fantástico, eu acho fantástico, né, a erupção vulcânica aí, né, mostra a bravura, né, a geologia, a geografia viva, né, do nosso planeta. Então, é bem de difícil acesso, né, a gente entrar, né, adentrar o interior da Terra. Alguns pesquisadores, né, perfurou aí o poço de cola que tem no livro de vocês, na página 120, né, que mostra aí esse buraco, né, mas não conseguiram mais adentrar porque encontraram um enorme depósito de hidrogênio e que ameaçava explodir caso tentasse ir mais fundo, né. Então é muito perigoso, por mais que tenha tecnologia aí de ponta, né, mas não temos tecnologia suficiente para a gente adentrar o nosso planeta. É engraçado que nós conseguimos, entre aspas, né, dominar o universo no sentido de grandes descobertas, né, saber quais características de Marte, as características geográficas de Júpiter, né, as características geográficas ali, né, da Lua, o homem, né, os jornais pisou na Lua. Ok? Então avançamos muito em questão de universo, né, do sair da Terra, mas nós não avançamos quase nada do interior da Terra. Todos esses conhecimentos aí é apenas teorias, né, e alguns estudos, né, que utiliza-se aí como fonte de pesquisa, como é o caso do vulcanismo, né, que dá para saber algumas informações do interior da Terra. Então essas camadas aí são teorias, né, suposições dos estudiosos que acreditam que existe essa divisão do nosso planeta Terra. Então, como você pode identificar aí na imagem, na ilustração, né, a litosfera ela é composta nosso planeta é composta, né, por 3 camadas: a litosfera, né, a camada rochosa, o manto e o núcleo. A camada litosférica aí é a esfera das rochas, né? A esfera da pedra, é a camada superficial da Terra, é onde nós pisamos aí, é constituído de minerais e rochas em estado sólido. Nós temos a crosta continental aí, com profundidade média de aproximadamente 85 km de profundidade, e a crosta oceânica em média de 6 a 10 km aí de profundidade, varia entre 6 e 10 km. É feito aí, é constituído o núcleo apenas de níquel, certo? E ferro, o interior do nosso planeta Terra, ok? Então, pra gente aí ir mais fundo, né, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Então, vamos falar agora sobre a teoria da deriva continental. Você já deve ter ouvido bastante, né, ter escutado bastante a respeito dessa teoria, né, onde é feito aí alguns estudos, né, a respeito do distanciamento, né, e da dança aí da plataforma continental, a dança dos continentes, da plataforma, né, das terras imersas do nosso planeta, ok? Então, segundo Alfred Wegener, né, esse alemão aí criou a teoria da deriva continental, onde ele dizia que existia uma massa sólida unida, que denominada, né, Pangeia, a união de todas as terras, né, do grego aí pan, todas, e geia, terra, certo? Criada ali, feita, existente ali na era Mesozoica, há aproximadamente 200 milhões de anos. Então, com o passar dos anos, né, de milhões de anos, essa plataforma continental começou a se desintegrar, né, através aí da teoria da tectônica de placas, né, dos contatos divergentes, convergentes, do distanciamento dessas placas tectônicas, certo? Então eles começaram aí, né, a se formar até chegar no que conhecemos aí nos nossos continentes. Então tinha 200 milhões de anos atrás, né, na página 123, a Eurásia, a Pangeia, né, a África e a América do Norte. E 180 milhões de anos atrás começa a ter essa divisão,
a Laurásia, a Gondwana. Os dias de hoje, né, há 65 milhões de anos, nós temos aí a América do Norte, a Eurásia, a África, a Índia já começa a se distanciar bastante, né, da África, a Austrália também. Aí os dias de hoje, a América do Norte, a América do Sul, a África, a Europa, a Antártida, a Oceania, né, em seus devidos lugares. Então os cientistas aí acreditam que essas plataformas elas se separam aí, né, 8 centímetros dentro, né, dessa movimentação, certo? Então nasce aí a teoria que nós chamamos de placas tectônicas, certo? O que são essas placas tectônicas? Existem aí um movimento, né, que essas grandiosidades aí chamadas rochas, né, tem, né, e essas plataformas continentais, como é o caso da litosfera, ela está sempre em movimentação por conta do superaquecimento do magma, né? O magma ele superaquece e faz com que essas plataformas fiquem flutuando aí por cima do magma, tá? Por conta aí da sua temperatura elevada. Então existem alguns movimentos importantes que eu vou passar para vocês, né, a respeito das placas tectônicas. Bem, quando as temperaturas mais elevadas, elas impulsionam o magma em direção à parte superior da litosfera. Esse movimento aqui, ó, vem do interior e faz com que, né, o magma vá em direção à parte superior da litosfera. Tem no livro de vocês, tá? Na página 125. Tanto, né, da litosfera, né, do magma e superaquecimento, que nasce o movimento de ascendente, né? Que movimento ascendente é esse? É quando o magma ele sobe, né, vai em direção à área superior da litosfera, de baixo para cima. Esse movimento aqui, depois ele desce, certo? Deixa eu botar aqui a caneta para facilitar para vocês. Ó, ele vem daqui, ó. Aqui é o magma que vai em direção à parte superior da litosfera. Aqui é o movimento de ascendente, certo? Ao chegar a essa região aqui, ó, o magma ele se esfria, ok? Ele vai descrever um novo movimento, que é um movimento descendente. Aqui ele vai descer, ó. Que movimento é esse? Em direção ao interior, passando a ocupar o local do magma que ascendeu, vindo para cá, onde ele tinha sido ascendente aqui, certo? Dessa forma, existe aí no manto um movimento de deslocamento constante. E descendentes e ascendentes de magma e gases, que recebe o nome de correntes de convecção, certo? Então, esse movimento aí nós chamamos de corrente de convecção, onde o magma ele vai subir, movimento ascendente, e ele vai descer aqui, movimento descendente, certo? Então vamos lá para frente. O movimento dos blocos litosféricos, no surgimento aí dos pontos de separação e choque das placas, né? Quando esses movimentos aqui, ó, os blocos litosféricos, as placas tectônicas é a mesma coisa, né? Placas tectônicas ou blocos litosféricos, placas litosféricas é a mesma coisa. Resulta no surgimento de pontos de separação ou choque de placas. As placas elas tanto podem entrar em atrito uma com a outra, certo? Aqui, ó, uma placa e a outra, como ela pode ter a separação, uma vai para cada lado, certo? Elas tanto podem se unir como pode se afastar. Se uma extremidade da placa tectônica tem-se a dorsal submarina, certo? Em movimentos divergentes, na outra surgem geralmente as fossas marítimas, em movimento convergente. Olha lá na página 125 de vocês, vai ter essa imagem aqui abaixo, ó, ok? Estão vendo aí? Pronto. Quando tem aqui, ó, uma extremidade da placa tectônica tem-se a dorsal submarina em movimento divergente, na outra vai surgir geralmente as fossas marítimas. Aqui está uma fossa marítima, essa aqui é uma fossa, aqui é a dorsal submarina. Tanto os movimentos convergentes aí
e os movimentos divergentes, de se aproximar e de se distanciar, tá? Aqui vai ter a expansão, né, marítima, aqui do fundo do mar, a subducção, aqui ó, a subducção é onde a placa tectônica ela vai descer, certo? A mais pesada vai se sobrepor à mais maneira. A placa litosférica oceânica é mais pesada que a continental e ela vai fazer com que a continental desça, certo? A litosférica oceânica ela se sobrepõe a ela, tá bom? Esse aí é um movimento de subducção, ok? Então aí, né, é isso, né? Essa parte da teoria da tectônica de placas, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Então, o movimento dos blocos litosféricos aí vai nascer as dorsal submarina em movimentos divergentes. Na outra surgem geralmente as fossas marítimas em movimentos convergentes, ok? Então, aqui é a nossa aula, o nosso encontro de hoje. No próximo encontro aí, eu vou revisar para vocês esse assunto, tá bom? Então, eu já vou deixar aqui registrado no vídeo a atividade que vocês vão fazer, certo? Eu vou colocar lá na plataforma, vocês vão resolver a página 126 e 127 do livro de vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta pro vídeo, assiste novamente o vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui e a saudade só tem aumentado dia após dia. Logo, logo nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.